Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Alex, tudo jóia? É isso aí, então vamos lá, começando aqui mais uma aula da nossa disciplina Contabilidade Tributária 2 do curso de Contabilidade aí da faculdade, ok? O que nós vamos tratar na nossa aula hoje? Continuando ainda dentro do capítulo que nós estamos falando sobre imposto de renda pessoa jurídica, correto? Nós vamos falar de postergação do imposto de renda, diferimento. É isso que nós vamos tratar hoje na nossa aula número 5 aí dessa disciplina Contabilidade Tributária 2, ok? Bom, então, seguindo aqui, os nossos slides aí acompanhando, e cadenciando a nossa aula, o que nós temos aqui? Receitas não realizáveis, Por que nesse caso aqui a legislação ela permite, tá? Que o imposto de renda ele possa ser postergado o seu recolhimento, tá? Ou seja, usando aí do diferimento, Temos a considerar que, relativamente ao imposto calculado com base, no lucro real, o valor representa somente o imposto devido fiscalmente para recolhimento no período. Do ponto de vista contábil, com o regime de competência, a despesa do imposto de renda ela já é registrada contabilmente. Porém, pela receita não ter sido ainda realizada, o imposto referente àquela receita, ele pode ser postergado o seu recolhimento. Então, vamos atentar aqui a duas coisas. Primeiro o imposto ele é devido fiscalmente. Perfeito? Perfeito. Mas, quando comprovado que a receita ainda não é realizável, a legislação, dentro do seu conjunto de regras, ela permite que o imposto, seja postergado o seu recolhimento em períodos futuros. Então, uma coisa é registrar a ocorrência do imposto, perfeito? Que aí atende o regime de competência para contabilização dessa obrigação fiscal. Outra coisa é o recolhimento, o recolhimento desse imposto. Então a legislação ela permite que o recolhimento ele seja postergado, postergado, não é isento, não confunda isso, não é isento, é postergado o seu recolhimento, tá certo? Bom, seguindo aqui, se na contabilidade então, já foi reconhecido a receita ou lucro, a despesa obviamente do imposto também deve ser reconhecida no próprio período, ok? Como a gente estava falando agora há pouco, mesmo que ele seja pagável no futuro, Então aí haverá um passivo postergado, um passivo postergado desse imposto, que ele já está contabilizado como imposto de renda, como uma despesa com imposto de renda em relação àquela receita, mas ele ainda não será recolhido. Então haverá também um crédito correspondente no passivo circulante ou no exigível a longo prazo, ok? Mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que é feito toda essa contabilização, como é que é a estrutura dessa contabilização, onde vai ser distribuído, onde vai ser escriturado essa questão do imposto que deverá ser recolhido e do imposto que deverá ser postergado, tá certo? Então, seguindo aqui com nossos slides. Bom, então, realmente, se essa forma de contabilização surge de situações previstas na legislação tributária, então, volto aqui a enfatizar. A postergação do imposto, quando não há a receita ainda realizável, só se dá por permissão da legislação tributária, ok? Então tem que ir lá na RIR, que seria
né? A legislação que impera é a questão, né, dos tributos, né, do recolhimento dos tributos, do recolhimento de imposto de renda, ok? E verificar, né, lá na Receita, verificar, olha, o que pode ser postergado e o que não pode, tá certo? Então, voltando, a contabilização surge, né, fazendo essa postergação, desde que esteja prevista na legislação tributária, né? Tal postergação, então, ela né, ela atende aí à filosofia da tributação fiscal, né, que é a incidência do imposto, né, sobre o lucro disponível financeiramente. Então, olha só, a Receita ou a legislação tributária se baseia, tá, nessa questão de permitir a postergação, atendendo à filosofia da tributação fiscal, onde ela diz o seguinte, que se deve incidir o imposto sobre o lucro desde que ele já esteja realizado em termos de recursos, tá certo? Então é isso que a legislação ela se baseia, né, partindo de um princípio, né, filosófico dentro do direito, né, dentro da tributação, ok? Que ela deve sim incidir o imposto de renda sobre o lucro, mas desde que ele já esteja disponível financeiramente, né? É até, de certa forma, uma condição justa, né? Você não vai pagar imposto em cima daquilo que você ainda não realizou, tá certo? Então, nessa situação, temos aí, né, exemplos, né, de possibilidades de postergação do imposto conforme a legislação do imposto de renda, né, sem, né, abrindo um parênteses aí, sem, entretanto, alterar o lucro líquido da contabilidade. Então, veja, esse lucro ele já está reconhecido pelo regime de competência, tá? Então, olha, prestem atenção. Eu estou postergando o recolhimento, mas eu não estou postergando o seu reconhecimento, tá? Eu estou postergando o recolhimento, mas eu não estou postergando o reconhecimento. O reconhecimento ele já é devido, atendendo o regime de competência, né, pela contabilidade, e já vai estar computado lá, né, para apuração na apuração do lucro, tá? Mas o recolhimento não, o recolhimento que ele será postergado. Por isso que a gente verá aí mais adiante como é que tramita, né, essa questão da contabilização daquilo que eu estou pagando e daquilo que eu estou postergando, ok? Bom, seguindo aqui, né? Contratos de longo prazo, né, de construção por empreitada ou de fornecimento de bens ou serviços por parte da Receita já contabilizada, mas não recebida, quando contratados, né, com uma empresa do governo ou com ele próprio, tá? Para esse caso, o artigo 409 da RIR, né, o diferimento ele é feito para fins fiscais lá no livro, né, no livro onde se coloca, né, os lucros acumulados, né, do exercício, tá ok? O famoso LALUR. Então, essa é a primeira condição. Segunda condição que diz aqui, né, seguindo aqui a continuação do nosso slide aqui, né, o que é admitido fiscalmente? Vem dar prazo de bens, né, do ativo permanente, cujo resultado já é contabilizado no momento da venda, mas que poderá, para fins fiscais, ser reconhecido na proporção da parcela do preço recebido a cada período. Então imagine o seguinte, vendeu-se um ativo lá, um ativo qualquer, e esse ativo, a venda dele é parcelada, né? A condição de pagamento dele é parcelada. Então, para efeitos fiscais, o recolhimento sobre o lucro auferido sobre essa venda, sobre as parcelas recebidas, elas também poderão ser postergadas e reconhecidas, né, como resultado para efeito de imposto de renda, né, apenas no momento que elas forem sendo recebidas, tá? Recebidas, ok? Então esse aí é o segundo ponto, que pode haver esse, né, diferimento, essa postergação
do imposto de renda, tá bom? Bom, então para esses casos, né, como a contabilidade já registrou a receita, né, ou o lucro no período, pelo regime de competência, ela também, obviamente, deverá registrar a sua despesa com imposto de renda no mesmo período. Então, vai haver um crédito na conta do imposto de renda diferido, que é classificado lá no passivo circulante ou exigível a longo prazo, dependendo do tempo, né, que vai fazer esse recolhimento. E aí, futuramente, quando a receita, né, ou o lucro tornar-se tributável, aí os valores são classificados, né, no longo prazo, sendo transferidos para a conta do imposto de renda a pagar, que aí entra no passivo circulante. Isso não vai distorcer, tá? Isso não deve distorcer a despesa de imposto de renda no mês ou no exercício futuro, tá bom? É apenas uma transição entre aquilo que está sendo reconhecido e será recolhido no período seguinte e aquilo que está sendo reconhecido, mas será postergado à medida que a receita for sendo realizada. Lembrem, né, do ponto filosófico, né, do embasamento filosófico, né, que o direito tributável traz para isso. Olha, só vai incidir o recolhimento, né, só vai se executar o recolhimento daquele imposto reconhecido a partir do momento que a receita se tornou recurso recebido. Tá? Lembrem do slide que a gente falou lá atrás. Desculpa. Tá ok? Então, vamos lá seguindo, né? O exemplo que eu trouxe aqui para a gente entender como é que faria essa contabilização, tá? Como é que seria isso? Bom, suponha que uma empresa, né, realize a reavaliação, aí estamos falando do ativo, né? A realização na data do dia 2 de janeiro de ano 1, né, de uma máquina que estava registrada por R$100, né, ou por 100, né, valor já líquido da depreciação, ou seja, no momento que a empresa adquiriu essa máquina, ela ao longo, né, dos anos teve lá sua vida útil, né, e foi sendo depreciada, até que chegou um momento, né, que ela estava lá registrada com seus R$100 ou 100, né, o valor aqui monetário, vamos deixar até aqui, né, para ficar melhor especificado, né, que é um valor monetário, tá? R$100 ou R$100.000, enfim, né? E aí o que aconteceu? Num dado momento, a empresa resolveu fazer uma reavaliação do valor dessa máquina, né? Vamos imaginar que a máquina estava lá com essa vida útil, né, remanescente ainda por mais 10 anos, tá certo? Então o que aconteceu? A empresa resolveu reavaliar e saber qual que é o valor dessa máquina hoje, né? Que no momento que eu comprei ela valia X, né? X menos a depreciação ao longo do período que ela veio sendo usada, hoje ela, né, com valor depreciado, né, ela está valendo 100, mas eu vou reavaliá-la. E no momento da reavaliação, o que aconteceu? Valorizou lá o preço da máquina, enfim, né? Ela está valendo 140. Então o que a gente entende aí? Que há um ganho, né, de capital, entre aspas, um ganho, né, de capital dentro do seu patrimônio de R$40. Ou seja, a máquina valia 100, agora ela vale 140. Então se a empresa for vender hoje a máquina, não vai vender por 100, né, deduzindo já toda aquela depreciação desde quando adquiriu a máquina. Ela pode vender por 140, né? Só que no momento que ela vende por 140, tem um ganho de capital aí, né? Existe uma receita aí, né? Existe um lucro aí. Esse lucro é proveniente da onde? Proveniente do que? Da reavaliação, tá? Isso pode acontecer com máquinas, com equipamentos, com veículos, né? Com imóveis, tá? Imagine que a empresa ela tinha, né, um galpão, né, um imóvel que ao longo do tempo foi depreciando, chegou no momento que quase que zerou o valor, né, contábil daquele imóvel. Mas aí ela tem que fazer o quê? Ela tem que reavaliar
perfeito? Para reincorporar aquele imóvel dentro do seu patrimônio. E aí, quando ela reincorpora, aquilo gerou um ganho, né? A valorização gerou um ganho. Esse ganho não é efetivamente um dinheiro em caixa, né? É apenas uma reavaliação patrimonial. Então, haverá incidência de imposto? Haverá, né? Haverá. Mas aí o que acontece? Esse imposto ele pode ser postergado, né? Postergado até o momento que for fazer, né, de repente a venda desse imóvel, aí, né, por conta disso, aí sim recolher o imposto, tá certo? Então, seguindo aqui no nosso exemplo, né, a máquina estava registrada por 100, valor líquido de depreciação, perdão, e aí com a vida útil de 10 anos, né, foi reavaliado, passou a valer 140. Como é que fica essa contabilização? Então, pelo registro de reavaliação, olha só o que aconteceu. A máquina, né, que foi reavaliada, ela teve um ganho de 40. Então, esse ganho vai lá para o patrimônio líquido, né, vai lá para o patrimônio líquido como uma reserva de reavaliação. Tá? E eu vou debitar isso, né, do meu ativo permanente imobilizado. Tá certo? Por quê? Porque também está entrando lá um valor de 40, ou seja, a máquina não vale mais 100, ela vale agora 40, tá certo? Incorporou esse valor, tá? E pelo registro do imposto de renda diferido, o que vai acontecer? Né? Vamos imaginar que está sendo tributado aqui 25%, né? Como a gente colocou aqui. Se está tributado 25%, o que eu vou fazer? Eu vou debitar tributos sobre reserva, deixa eu arrumar aqui, tributos sobre reserva, né, de reavaliação, tá certo? Vou debitar aqui e vou acreditar imposto de renda diferido lá no passivo, né, 10, tá bom? Então, ó, no passivo vai entrar 10, perfeito? E eu já vou deixar esse tributo sobre reserva, né, de reavaliação no meu ativo 10, tá certo? Então é isso que vai acontecer, tá? Que é uma retificadora, no meu passivo, né, que é uma retificadora, né, do meu patrimônio líquido, tá? Então vou deixar no meu passivo aqui 10, perfeito? E vou acreditar esses 10, né, no imposto de renda diferido. Tá bom? Bom, no primeiro ano após a reavaliação, o que nós fazemos aqui? Né? Pelo registro da depreciação do exercício, eu vou, né, debitar da despesa de depreciação 14, que seria os 10% ao ano, né, sobre a depreciação acumulada. Tá? Então, os 140, né, eu vou acreditar lá também 14, correto? Então, eu tenho aqui, né, debito lá a despesa de depreciação 14 e credito em depreciação acumulada 14, tá? Que agora seria os 10% de depreciação sobre o novo valor da máquina, dos 140, tá bom? E aí, lá na conta de reserva de reavaliação, olha o que está acontecendo aqui, né? Eu vou pegar os 40 e também vou tirar, né, os 10%, tá? Os 10%, que seria sobre o que? A depreciação. Então eu faço lá, né, um débito em reserva de reavaliação e credito em lucros ou prejuízos acumulados, né, mais 4, que é justamente os 10% sobre a depreciação acumulada. Ok? Sobre a depreciação acumulada. Então isso na conta de reserva de reavaliação. Tá certo? Seguindo, tudo isso aqui para a gente pegar e postergar o imposto, hein? Né? Tem que fechar tudo direitinho. E isso está lá no livro do LALUR, tá bom? Lucros do livro que registra os lucros acumulados, tá? Então, seguindo aqui. Como é que está a nossa apuração do IR, né, dentro da nossa DRE? Né? Resumidamente, eu tenho lá um lucro de 214, ok? Que, né, eu vou tirar
a depreciação, que é os 14, né, que era os 10%, e vou ter um lucro de 200. Perfeito? De onde vem esses 14 aqui, professor? Vem daqui, né? Depreciação acumulada, tá? Depreciação acumulada e, né, o valor que a gente está deduzindo aí do lucro, tá? Dos 214, vamos tirar aqui os 14 da depreciação, né? E vamos ter um lucro aí antes do imposto de renda de 200. Aí, na LALUR, como é que vai ficar? Olha, vai ficar um lucro antes do imposto de renda de 200, mas eu vou somar o valor da reavaliação. Qual o valor da reavaliação? Esse valor aqui, ó, os 4, tá? Os 4, que foi o quê? Que foi deduzido da depreciação, tá certo? Foi deduzido da depreciação, tá? Então, efetivamente, a depreciação só foi de 10, né? Então, aqui é aquele ganho de capital, né? Vou deduzir. Então, o lucro tributável ficou em quanto? 204, que, né, incidindo os 25% de imposto de renda, passou a ser 51, tá? Passou a ser 51, tá certo? Então, esse aqui é o valor, né, que vai incidir o imposto de renda, tá bom? Bom, agora, e a realização desse imposto de renda que estava lá no diferido, né? Olha, a realização desse imposto de renda, eu vou debitar lucros acumulados 1 e vou creditar em tributos sobre a reserva de reavaliação, tá? Que era a retificadora do PL. Então, vou creditar 1, tá? E do imposto de renda diferido, eu vou debitar 1, né? Que estava lá, né? Esse 1 aqui, e vou, né, creditar o imposto de renda a pagar, que aí agora eu vou pagar mesmo, né? Os mesmos 1. E do ponto de vista contábil, né, que seria o imposto de renda corrente, né? Isso aqui é para registrar o pagamento dos 51, tá, gente? Dos 51 aqui que foi apurado. Eu vou registrar, né, despesa de imposto de renda 50 e imposto de renda a pagar, né, dentro do ativo, do passivo circulante, os 50, né, que esse aqui seria o imposto que eu vou pagar no mês seguinte, tá certo? Essa é a contabilização, tá? Esse valor, ele representa o imposto postergado para pagamento futuro. E nesse exercício seria contabilizado como segue, ou seja, tudo contabilizado pelo bruto. Aí já estamos falando aqui do valor diferido, tá? Ou seja, sem diminuir o valor do incentivo ou sem diminuir, né, o valor lá do ganho de capital. Então, como é que ficaria isso? Ficaria o imposto de renda, tá, debitado aqui como despesa, 65, e o imposto de renda diferido creditado em 65. Então, isso aqui seria o imposto a pagar, né, adiante do que faltou, tá certo? Esse que seria o imposto a pagar, tá? Além disso, há no computo do lucro real a importância de 200, que é relativa à parcela de reserva de reavaliação realizada, né? Então, como é que a gente faz isso aí? Transfere para lucros acumulados esse valor, tá? Esse valor não afetou o lucro líquido e o imposto de renda a ele relativo também deve ser debitado diretamente dos lucros acumulados e não no resultado do mês. Então, os 200, ok? Os 200, né, vai figurar no passivo circulante referente, né, àquela importância que deverá ser contabilizado da seguinte maneira: olha, lucros ou prejuízos acumulados 50, que seriam os 25%, e imposto a pagar os outros 50%. Tá bom? Aí aqui seria em relação ao valor bruto, né, que a gente estava falando aqui, né, dos 200, tá? Que é a parcela, tá, relativa à parcela da reavaliação. Bom, então como é que ficaria isso? Com isso, o valor da despesa com imposto, tá, no resultado ficaria da seguinte maneira: o imposto devido no período é 240, né? Não foi os 40 da reavaliação mais os 200 do resultado do exercício. Aí a parcela a debitar nos lucros acumulados seria de 50, que foi o que a gente reconheceu aqui, né?
A parcela ainda a lançar, então, seria de 190, que seria os 240 menos os 50. E a parcela relativa a este mês seria 65, né? Que foi o lançamento que nós tínhamos aqui, 65. Tá certo? Então, qual seria então a despesa total do mês? 255. Esse seria o valor, né, das despesas no mês. Tá? E aí o lançamento faltante seria o quê? Fazer imposto de renda, despesas, 190, e imposto de renda a pagar no passivo, 190. Tá? Aí a gente está fechando, né, esses 190 aqui. Tá certo? E em resumo ficaria como? Olha, estou debitando, né, de despesa com imposto de renda os 50, né, que seria, né, sobre o lucro real de 200, tá? Mais os 190, que seria ainda a parcela a lançar, tá certo? Que daria os 255, ok? Mais os 50, que seria, né, o lançamento 2, que nós fizemos aqui, que seria os lucros acumulados, tá? Lucros e prejuízos acumulados, tá? Que seria o imposto de renda a pagar. Esses 50, nós estamos falando desses 50 aqui, né? Se fosse só, né, o imposto sobre esse valor aqui, tá certo? Os 200. E aí, vou creditar imposto de renda a pagar, 50, mais os 190. Então, olha, fechou aqui os 190, perfeito? Fechou aqui os 50 e vai fechar também os 65. Então, ficou aqui, ó, imposto de renda diferido, ou seja, a pagar no futuro, 65. Se nós somarmos tudo, ok? Se nós somarmos tudo, a gente chega no mesmo valor, tanto de débito quanto de crédito. Tá certo? Então, essa aqui seria a forma apropriada de fazer, né, o reconhecimento do imposto devido, depois do imposto a recolher e depois do imposto a postergar, né? E depois, à medida que for executando aquela receita, né, daquele ganho de capital, aí passaria o quê? Pegar esse imposto que estava a postergar e ir reconhecendo a sua parcela daquilo que está sendo realizado como receita. Tá? Então, essa seria a forma de fazer aí o reconhecimento, né, e a contabilização, ok? Tá? E depois a apuração para o recolhimento, tá, do imposto de renda daquilo que pode ser, né, diferido, daquilo que pode ser postergado quando incidir numa receita que ainda não é realizável. Tá bom? Então, é essa forma aqui, né, que a gente tem aqui exemplificando, tá, para essa simulação que nós fizemos nesse exemplo aqui, tá bom? Nessa situação aqui do ganho de capital, tá certo? E que também se aplicaria da mesma maneira se fosse alguma coisa em relação, por exemplo, a algum contrato, né, algum fornecimento de bem ou de serviço, né, da receita por parte, né, da empresa ou alguma coisa do governo, né, que seria dessa maneira também, tá bom? Então seria dessa forma aí que faria, né, o recolhimento e o reconhecimento, né, a apuração do imposto de renda sobre essa condição de postergar, né, impostos que seriam diferidos aí, né, ao longo do período, tá certo? Então a gente, né, encerra essa parte aqui, tá? Vou deixar aqui então, né, gravado para vocês consultarem aí futuramente. E aí, claro, né, espero que o exemplo aqui tenha ficado claro, tenha ficado, né, detalhado aqui para vocês entenderem aí como é que funciona essa sistemática, essa contabilização, tá bom? E aí agora a gente segue depois para a nossa próxima aula, que é a aula 6. Perfeito? Então, pessoal, obrigado mais uma vez, né? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Ok? Até mais. Tchau.